Aí, Caio, já pode puxar, tá? Tá, Qualquer coisa, qualquer só antes de alteração. concluir, você eu olha... eu botei aqui a formação do time que perdeu contra o Botafogo. Pode seguir. Beleza. Você olha para o time do Vasco hoje em campo, você vê no semblante dos jogadores o incômodo, assim, de que o time não consegue criar. É muita dificuldade para criar. Quando o Vasco ganha, é uma guerra dentro de campo. É no limite do limite físico de todo mundo. E quando o Vasco perde, geralmente o Vasco é atropelado. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o São Paulo. O Flamengo não tem nada a ver com Paiva, né? Mas contra o Flamengo no 1-1, o Vasco também não viu a cor da bola até as mudanças do Paiva, que aí ele acertou, e o Vasco conseguiu empatar o jogo. Mas contra o Botafogo, o Vasco foi atropelado. Contra o São Paulo, o Vasco foi atropelado. E o time fica sem o que fazer, não tem poder de reação, porque a impressão que passa é que o Vasco corre tanto atrás da bola que na hora que a bola está com o Vasco está morto. Está todo mundo com meio metro de língua para fora. E assim, por que não muda o esquema tático, o estilo de jogo, tentar potencializar essas qualidades do Vasco dentro de campo? O Verratti fica isoladão, o Verratti, porque agora a moda é falar que a culpa é do Verratti também. O Verratti fica isolado, o Verratti não consegue dar um passe, não consegue fazer uma tabela. O Verratti corre para lá, para cá o jogo inteiro. Na hora que a bola chega para ele está exausto. A diferença do Verratti assim, para outro centroavante do mesmo estilo, é o que tem ao redor dele. Porque, assim, guardar as proporções, foi mal te interromper, mas é parecido o estilo, mas, por exemplo, o Flaco Lopes é um jogador que participa muito do jogo. Por quê? Porque ao redor dele, no Palmeiras, ele tem um redor que faz ele participar do jogo e fazer gol também. Apesar de eu achar que o Flaco Lopes, mas, assim, o Verratti é mais matador. Vamos pensar numa parada aqui. Tudo bem que o arredor dele, o do Flaco Lopes, é muito melhor que o do Verratti. O Felipe Coutinho é um cara sem qualidade técnica. O Dimitri Payet é um cara sem qualidade técnica. O Ryan é um cara sem qualidade técnica, sem velocidade, sem força física para se associar ao Verratti. Só que esses caras são preteridos para manter o 4-3-3 com o Jean Davi numa ponta, Puma na outra, ou Emerson Rodrigues. Aí realmente vai ficar muito difícil. Agora, se ele conseguir criar um mecanismo de que o Vasco ataque, por exemplo, aí o Rafa já pode mexer no campinho, que é o que o Rafa, inclusive dando os créditos, o Rafa me convenceu depois de uma live que a gente ficou aqui horas discutindo sobre, e ele tinha razão. Então, 8h58 da noite do dia 7 de novembro de 2024, o Rafa tem razão. Isso, não, tá doido. Segunda vez hoje já, hein, Caio? Pá. O que a gente poderia... Aqui vai a sugestão para Rafael Paiva, tá? Sugestão para Rafael Paiva. E eu vou colocar como titular alguém que eu já questionei bastante também. Mas o que eu faria para tentar potencializar... Eu vou ficar maluco, hein? Não, aí também não. Aí já é demais. Mas o que eu faria? Léo Jardim, João Vitor e Léo, para mim não tem que mudar isso. Os dois zagueiros, um destro e o outro canhoto, para ajudar na saída de bola. E dois zagueiros que têm capacidade... Que dentro do elenco que a gente tem, é o melhor que a gente pode ter como dupla de zaga. PH e Piton, para mim, são bons laterais. O Piton com mais deficiência física, mais deficiência defensiva do que o PH. O PH, na minha opinião, tem feito um campeonato mais regular, jogos mais regulares. Apesar do Piton ofensivamente ter mais qualidade técnica, digamos assim, o PH, na minha opinião, tem feito um campeonato melhor do que o Piton. Mas para mim são titulares incontestáveis, com o Puma com muita condição de substituir o PH, mas também com deficiência na parte defensiva. Manteria essa linha dos 4 da defesa aí. E no meio, eu colocaria os tão falados pelo Rafa 3 volantes para tentar dar um pouco mais de liberdade para os meias do Vasco. Quem são os meias, os camisas 10 do Vasco? Dimitri Payet e Felipe Coutinho. Eu não posso prejudicar esses caras dentro de campo a ponto de botar eles para ficar correndo igual louco no meio de campo, atrás de lateral, atrás de ponta, atrás dos meios do adversário. Eles têm que, em algum momento, descansar para poder ter o melhor deles dentro de campo. Então, o que eu faria aí? Hugo Moura e Matheus Carvalho, para mim, são titulares incontestáveis dentro do elenco que a gente tem. Então, eu colocaria os dois, talvez o Hugo Moura mais plantado atrás, Rafa. Não é o Sforza que eu colocaria. Meu Deus. Porque eu colocaria o Matheus Carvalho mais aqui pela... Ele tem jogado pelos dois lados, né? Mas eu colocaria o Matheus Carvalho mais pela direita, o Hugo Moura mais centralizado e o Maxime Domingues pela esquerda, porque é um cara que tem capacidade técnica
e sabe o que fazer com a bola no pé. Ele seria esse cara a se associar um pouco mais à parte ofensiva para criar junto do ataque do Vasco, com o Dimitri Payet de meia e com 2 atacantes na frente. E aí o Coutinho, sim. E aí o Coutinho na frente para você. Não seria de Payet e Coutinho juntos hoje. Para ano que vem, provavelmente sim. Mas para esse ano, como a gente está numa realidade aí que a gente vê o Coutinho sendo poupado por 4 rodadas, o Payet não viaja para Fortaleza, eu colocaria o Ryan e o Verratti juntos no ataque. Bom, também gosto. Porque o Ryan é um cara que tem presença de área, é um cara forte fisicamente, é um cara que tem a velocidade. É o falso lento, tá? O Ryan, todo mundo fala que ele é roda presa, que não sei o que, é só pegar o lance dele contra o Flamengo que o Fabrício Bruno tá chamando o mototáxi até o. É porque torcedor gosta de jogador palhaço, que mostra que corre. É o Rossi. Que a bola tá no meio de campo, tá saindo, ele dá o carrinho, tá saindo lá na linha de fundo, ele dá o carrinho para mostrar que correu. Torcedor gosta de jogador palhaço. Porque como o Ryan não faz isso, o torcedor acha que ele não corre. E aí, dessa forma, a galera pode pensar assim, mas tirou os pontas, acabou o time do Vasco, não vai atacar, vai só se defender. E, gente, 3 volantes é justamente para o Piton e para o PH subirem e quando precisar, o Hugo Moura vai ficar, o Matheus Carvalho vai cobrir também. Terceiro zagueiro. Aí o Vasco, ao invés de atacar com Emerson Rodrigues de um lado e Puma do outro, o Puma fazendo uma menção honrosa que ele tem ido bem, tá? Ou Jean Davi, que para mim não tem o menor cabimento até agora, o Vasco vai atacar com Piton, PH, Payet, Maxime Domingues, Ryan e Verratti. Aí é uma outra forma de atacar. Não, vai parar de ter bola na área para o Verratti? Não vai parar. O Piton vai chegar no fundo, o PH vai chegar mais no fundo do que tem ido atualmente. Então, acho que o Paiva vai fazer isso? Não. Mas acho que é aí que reside o maior erro dele. Porque mantendo o esquema que ele tem, sem Adson e sem David, o Vasco fica muito engessado e muito previsível, muito fácil de marcar. E aí corre atrás da bola. E a outra coisa, só para fechar o raciocínio, e que para mim exemplifica muito o erro do Paiva no último jogo contra o Botafogo, e ele tem total responsabilidade sobre o resultado, porque também não dá, gente, para a gente se apoiar no discurso de que o Botafogo é muito bom e o Vasco é muito ruim, por isso o jogo foi 3-0. O Criciúma empatou em 1-1 com o Botafogo no Maracanã. No Maracanã. O Fluminense quase empatou com o Botafogo se não fosse o Felipe Melo entregando a paçoca no último lance do jogo. Maracanã então, assim, também. No Maracanã. Porque a questão do Nilton Santos faz muita diferença. Influencia muito. Mas não é todo time que vai no Nilton Santos e toma 3 em 20 minutos, né? Toma 2 Fortaleza, em 2 Fortaleza minutos. foi, o Flamengo foi. Mas aqui, o Vasco não tomou 2 gols no Nilton Santos porque o Botafogo é muito bom, gente. 2 gols em 15 minutos. O Vasco tomou 2 gols no Nilton Santos em 12, 15 minutos porque o Paiva, na coletiva pós-jogo, ele foi claro. Ele fez a leitura correta sobre o Botafogo. Ele falou, o Botafogo a gente sabe que é um time muito forte na transição, se der espaço para eles atacarem as linhas, eles vão atacar. E o que o Paiva fez? Botou o time do Vasco para marcar pressão lá na frente e o time não acompanha. Aí subia Jean Davi, subia o Verratti, subia o Payet, subia o Puma e o Hugo Moura e o Matheus Cocão atrás olhando e o time não compacta. O Botafogo atraiu o Vasco lá na primeira linha dele com os zagueiros, furava essa primeira linha do Vasco e vinha no ataque. Então, assim, se o Paiva leu que o Botafogo tem a transição muito forte, por que ao invés dele jogar o time lá, a linha de frente do Vasco lá em cima, ele não compactou isso e fechou a casinha para sair no contra-ataque? Porque aí até faria mais sentido o 4-3-3 com jogadores de velocidade na frente. Só que o Jean Davi não é um jogador nem de velocidade até agora, tá? Não vou cravar que o Jean Davi não pode jogar futebol na vida dele porque ele não é jogador de futebol à toa. Mas até agora, na minha opinião, ele não mostrou absolutamente nada no Vasco. Ele não é um jogador de velocidade, pelo que eu vi até agora. Ele não é um jogador de posse de bola porque ele não consegue dominar a bola. É impressionante. Ele domina a bola já para o adversário. E aí Delcimar está aqui cornetando já. Delcimar está aqui cornetando. Essas casas da Fortaleza, se não for o Payet, tá bom, Delcimar, vou botar o Coutinho no lugar do Payet. Não é era mais para dizer Payet ou Coutinho, gente. Pelo amor de Deus. Não é para o Fortaleza. A gente está falando só uma sugestão para daqui para frente. O que o Vasco poderia fazer de diferente para soltar um pouco mais esse time ofensivamente.
e criar outras oportunidades, potencializando o que tem no ataque, que o Verratti é um baita de um centroavante. Não dá para ele ficar exposto ao ridículo de ficar correndo para um lado e para o outro, esbaforido, e na hora que o Vasco ataca ele não conseguir ter fôlego para nada. Assim como outros jogadores aí que podiam estar entregando muito mais do que estão nessa formação. Mas, enfim, inclusive, o Vasco o Verratti hoje é um absurdo. Qualquer pessoa do Vasco tem crítica. Porque, cara, a torcida do Vasco, ela foca muito nas coisas erradas. O problema do Vasco não é o Coutinho, não é o Verratti, muito longe disso. O problema do Vasco são outros. Muitos problemas antes disso. Tem de botar a culpa nos caras que jogam bola. A culpa é dos caras que jogam bola. A torcida do Vasco tem horror a jogador bom. Jogador que decide, jogador que faz gol. A torcida do Vasco gosta de merda. Aí por isso que esses jogadores são os primeiros a serem criticados. Enfim, tô estressado com a torcida do Vasco. Mas, Coutinho e Verratti são os últimos problemas do Vasco. Não são um problema, mas se for para criticar, são os últimos. Sim, mas assim... O Coutinho foi relacionado, só respondendo o Eduardo do chat. Ele vai jogar, tá? Joga, Eduardo. Ele foi relacionado. A gente não sabe, eu não entendo. O Eduardo mandou assim, gente. O Coutinho joga? Interrogação. Aí eu respondi, joga. Aí ele botou, ele sequer joga, porra. Então, pô, Eduardo. Não, quantos minutos a gente não sabe, mas ele está relacionado. Ele está relacionado. Ele está falando no modo geral. Ele falou, eu estou falando no modo geral. Eduardo, no modo geral, se você tem dúvidas se o Felipe Coutinho joga bola, eu tenho dúvidas se você viu o Felipe Coutinho jogar bola. Eu acho que ele está falando do tempo, da quantidade, não da qualidade. Eu entendi. Não, mas ele está falando, vai jogar 10 minutos. Se o Felipe Coutinho jogar tudo que ele sabe em 10 minutos e o Paiva potencializar as qualidades dele dentro de um esquema tático, o Vasco ganha o jogo em 10 minutos. Assim como o Botafogo resolveu o jogo em 12 minutos contra o Vasco, o Felipe Coutinho tem capacidade de botar um jogo na conta dele.